Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja E igual a cosseno de π sobre 3 mais x, mais cosseno de 5π sobre 3 mais x, então pode-se afirmar que a expressão E vale seno de x, cosseno de x, tangente de x, cotangente de x ou secante de x. Bom, eu não vou aqui resolver essa questão com um processo mais tradicional, mais típico de resolução. Eu vou resolver usando um formato alternativo para a resolução que me parece ser mais fácil. A forma típica de resolução utilizaria a relação que é para a soma de cossenos diferentes, né? Cosseno de um arco A mais cosseno de um arco B, ou seja, a soma de dois cossenos. A soma de dois cossenos é dada, é uma relação de Prostaferes, isso, tá? É 2 vezes a média dos arcos A mais B. Aqui na realidade é o cosseno da média. 2 vezes o cosseno da média dos arcos A mais B dividido por 2. Então, o cosseno da média dos arcos. E isso também multiplica pelo cosseno de A menos B também dividido por 2. Então, esta aqui seria a relação empregada. 2 vezes o cosseno da soma dividido por 2 vezes o cosseno da diferença dividido por 2. E aí, isso aqui seria o arco A. E isso aqui seria o arco B. Para a utilização através desse artifício aqui, dessa relação de Prostaferes. Bom, eu, como te falei, vou usar uma resolução alternativa, uma relação não típica, mas que vai funcionar, acredito, de forma eficaz e mais rápida. Então, o que eu vou fazer nessa expressão? Vou repetir para ti aqui, ó. E é igual a cosseno de π sobre 3 mais x. Então, aqui está o primeiro arco, mais cosseno de 5π sobre 3 mais x. Ok. E aí eu vou estipular que esse x aqui vai valer 30. Então é interessante que tu faça uma atribuição do valor do x. Então esse x eu vou atribuir 30 graus. É interessante que tu faça atribuição de um arco do primeiro quadrante e um arco também que tu conheça os valores de seno, cosseno e tangente, porque isso no outro tipo de questão pode ser útil. Então eu vou colocar aqui, se eu colocar, por exemplo, 40 graus, e aí a minha resposta ela finaliza, por exemplo, tangente de 40 graus, e eu quero isso numericamente, eu não vou conseguir, né? Eu não sei decor quanto que é a tangente de 40 graus. Então 40 graus não é um arco adequado. Um arco mais adequado é um arco da tabela de arcos notáveis. Eu costumo sempre atribuir para x 30 graus nesse tipo de exercício, com essa resolução alternativa. Então o x eu atribuí 30 graus, ok? E aí vou reescrever a expressão justamente utilizando esse x como 30 graus. Então a expressão E vai resultar cosseno de π sobre 3. Esse π radianos aqui eu já sei que é 180 graus. Então eu posso ganhar um pouco de tempo, fazer 180 por 3 dá 60. Então aqui é 60 graus. Mais o x que eu atribuí 30 graus. Mais cosseno 5π sobre 3. Lembra que o π aqui, ó, de novo, é 180 graus, π radianos. 180 divide por 3 dá 60. 5 vezes 60, 300. Vou fazer para ti no rascunho. 5 vezes o π, que é 180, e divide por 3. Isso aqui vai dar 60. E aí 5 vezes 60, 300. Então aqui eu tenho 300 graus mais o x que eu atribuí 30 graus. A expressão E resultou em cosseno de 60 graus mais 30 graus, 90 graus, mais cosseno de 300 com mais 30, 330 graus. Ok. Cosseno de 90 graus é igual a zero, né? No arco no ciclo trigonométrico. Observo aqui, ó, que em 90 graus, aqui nessa posição 90 graus, a projeção se dá
no eixo dos cossenos no zero. Então, o cosseno de 90 graus é zero. Então, já vou substituir isso. Zero. Mais cosseno de 330. Aí, o cosseno de 330, eu vou fazer uma espécie de resolução secundária aqui, ó. Cosseno de 330. Vou reduzir ao primeiro quadrante. Lembra que para reduzir ao primeiro quadrante, eu imagino a linha horizontal, 180 graus, 360 graus, e procuro onde o 330 está mais perto. 180 ou 360? 330 está mais perto do 360. E a diferença para 360 é 30 graus. Então, significa que cosseno de 330 é o cosseno de 30 graus, com aqui um ponto de interrogação na frente que se refere ao sinal. Então, eu tenho que pensar qual é o sinal deste cosseno de 330. Mas aí pensa que 330, esse cosseno, ele é um cosseno de quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Portanto, ele é o próprio positivo cosseno de 30. Então, aqui ficou 0 mais cosseno de 30. Logo, a expressão E resultou em cosseno de 30 graus. Aí lembra que o 30 graus foi o valor atribuído para x. Então, isso eu posso estender que esse E resulta o cosseno de x. Então, isso aí resultou cosseno de x. Cosseno de x é a alternativa B. Ok? Então, tá aí, né, esse método resolutivo de forma alternativa. Espero que esse método aí contribua nos teus estudos, possa aplicar isso em outras expressões trigonométricas quando aparecer o x. Fica meu forte abraço e até a próxima.